Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nesta noite nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando nós iremos considerar os versos 3 a 6 do capítulo 9. Antes de fazer a introdução em si, queria lembrar aos irmãos, o que é bom ser lembrado de tempos em tempos, que a pregação expositiva, verso a verso, como nós fazemos aqui nessa igreja em todos os cultos, via de regra, ela tem algumas características, e uma delas é que o pregador não escolhe o texto que vai ser pregado. Ele escolhe o livro e ora ao Senhor, pensa no livro, escolhe o livro, e a partir dessa escolha ele vem pregando versículo a versículo, e nós estamos na altura do capítulo 9, porque viemos assim, acho que aproximadamente dois anos, talvez 2 anos e meio, perdi as contas já. Então a gente vem fazendo versículo a versículo desta carta, e eu ressalto isto porque, antes da introdução, pastor, porque hoje falaremos, como você já deve ter lido aqui atrás, dos direitos dos apóstolos ou dos líderes espirituais em relação à igreja, dentre outras coisas. E para que não pensem que o pastor escolheu uma mensagem para falar em causa própria, eu preciso fazer este pequeno alerta, tá bom? Então vamos lá. Quando eu entrei na Universidade de Direito, para quem não sabe, eu fui advogado durante aproximadamente 14 anos, eu e a maioria dos meus colegas tínhamos um desejo em comum. Nós queríamos que os nossos direitos fossem violados. É engraçado, parece contraditório, mas é uma verdade comum, pelo menos era uma verdade comum no curso de Direito na época em que eu entrei. Por que, pastor, vocês queriam que os direitos de vocês fossem violados? Para que você pudesse processar alguém e ganhar dinheiro. A lógica é clara. Lembro que era uma grande alegria se porventura nosso nome fosse colocado indevidamente no Serasa. Para quem não sabe, o Serasa é uma empresa que registra e acompanha a vida de todos nós como consumidores. Essa empresa registra se você é um bom pagador ou se costuma atrasar ou não pagar as suas contas. Só um minuto. Ou não pagar as suas contas. Funciona assim. Se você deixa de pagar a conta do seu celular, por exemplo, a operadora vai informar a esta empresa, ao Serasa, e o Serasa vai registrar o seu nome como um mal pagador. Ocorre que era muito comum, não sei se ainda é hoje em dia, mas era muito comum que errassem essas comunicações e, consequentemente, o Serasa fizesse um registro de mal pagador para alguém que não tinha dívida alguma. O que, para minha alegria, enquanto eu estava na faculdade, aconteceu comigo. Pelo que a Oi colocou meu nome indevidamente no Serasa e eu entrei contra um processo e ganhei, na época, um bom dinheiro. Outro, sim, apesar disso, com o passar do tempo veio a maturidade. Aquele ímpeto de processar os outros esfriou, graças a Deus. E eu passei a orar em direção completamente oposta. Que nada nem ninguém prejudicasse os meus direitos, para que eu não tivesse de ter a dor de cabeça de me envolver com qualquer demanda processual e etc. Na verdade, eu fui até um advogado meio contraditório,
pois geralmente os advogados querem que as pessoas entrem em processos, eles dependem disso. Mas eu não gostava de incentivar muitas demandas. Então, quando alguém me procurava com conselhos, com coisas pequenas, geralmente eu dizia, não, isso não vale a pena, você vai ganhar, sei lá, 2.000, 3.000, mas isso não vai mudar a tua vida e vai dar uma dor de cabeça danada. Então eu era um advogado meio estranho. Claro que se fosse algo muito importante, que fosse um direito sério violado, eu tinha que fazer o meu trabalho. O que é que tem isso a ver com o texto que vamos considerar hoje, pastor? Porque esse texto mostra como o próprio apóstolo Paulo, com o tempo e a depender das circunstâncias, ele tendo direito, renunciava a alguns desses direitos em relação à igreja de Corinto. Pensando no bem da igreja de Corinto, com a sua maturidade cristã, o apóstolo renunciava a alguns dos seus direitos também. Vamos ler então o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 3 a 6. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Vamos orar. Pai, nos ajuda a compreender as verdades por trás neste texto que tu mesmo revelaste a nós por intermédio do apóstolo Paulo, Pai. Que nós possamos aprender como igreja aquilo que tu intentas, Senhor, apesar de nós, em nome de Jesus. Amém. A igreja de Corinto, você que tem acompanhado, sabe que eu tenho trabalhado já há muito tempo isso, e a igreja de Corinto possuía uma variedade muito grande de desvios, tanto doutrinários como morais. Por isso, o apóstolo Paulo escreve esta carta, dentre outras, com o objetivo de ajudar eles na caminhada a se tornarem mais santos, deixarem para trás esses desvios e andarem uma vida de santidade, pois para isso foram chamados, como é o título da nossa série de exposições. Então, neste intuito, já na altura do capítulo 8, Paulo respondeu um questionamento vindo da igreja de Corinto sobre qual deveria ser a postura dos cristãos quanto aos alimentos sacrificados aos ídolos. Essa era uma pergunta muito pertinente naquele contexto, e é pertinente também para o que nós vamos trabalhar hoje, por isso que eu estou repetindo, porque ali nós vimos já aqui várias vezes que existia uma cultura de religiosidade pagã, em que muitos sacrifícios de animais eram realizados e que muita sobra destes sacrifícios era usado como meio de alimentação. Inclusive, eventos sociais estavam relacionados a se alimentar dessas sobras. Quanto a esta preocupação dos alimentos, em suma, Paulo ensinou que o conhecimento só produz frutos verdadeiros se enraizados no amor. E por isso, aqueles ali na igreja que possuíam um maior conhecimento e que acertadamente diziam que poderiam comer deste tipo de alimento, deveriam se preocupar com os mais fracos na fé, para que este amor produzisse fruto, sob pena, se não fizessem assim, de ferir a consciência do irmão e pecar contra o Senhor Jesus. Na última mensagem, nos versos 1 a 2, já do capítulo 9, vimos que Paulo mais uma vez apresentou o seu currículo apostólico, para destacar que, especialmente entre os coríntios, que foram discipulados por Paulo, já que Paulo plantou essa igreja, deveriam seguir os ensinos do capítulo 8, ele está se referindo a esses ensinos, e o exemplo que Paulo dava. Hoje, vamos ver como o testemunho de Paulo era compatível com o ensino apresentado no final do capítulo 8, uma vez que, por amor aos coríntios, já restringia parte de seus direitos como um apóstolo, líder espiritual. O primeiro ponto que eu queria destacar nesta noite, eu chamei de direito ao sustento. Está lá nos versos 3 e 4. Vou ler novamente. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber?
A maioria dos estudiosos concordam que o verso 3 faz referência ao texto que vem a seguir, ou seja, a partir do 4. Não à toa que a Revista e Atualizada, ou a NAA, finaliza o verso 3 com 2 pontos. Isso porque quando Paulo diz essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam, ele não está se referindo à defesa da sua condição apostólica, do versículo 1 e 2. Até porque, para Paulo, ele não tinha dúvida que a igreja de Corinto entendia que ele era o apóstolo deles, como nós lemos no verso 2. Volta um pouquinho, que eu vou ler novamente aqui, acompanhe na sua Bíblia, o verso 2 do capítulo 9. Ele diz assim: ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente o sou para vocês. Na verdade, o que Paulo então vai defender a partir do versículo 3 é a sua liberdade de não exercer direitos legítimos que possuía, como, por exemplo, o de comer carne sacrificada aos ídolos, se necessário. Lembrem que Paulo ensinou que, nós vamos ler daqui a pouco, no final do capítulo 8, que para não fazer o irmão pecar e, consequentemente, não pecar contra Cristo, ele estava disposto a abrir mão deste direito, que era lícito, não há problema nenhum em comer daquelas carnes, porque, como vimos, os ídolos não eram nada, mas, apesar disso, Paulo estava disposto a abrir mão definitivamente deste direito, porque ele não queria ferir a consciência do irmão mais fraco e, consequentemente, pecar contra Cristo. Então, nessa defesa que nós vamos ler a partir do capítulo, do verso 4, como era de costume ao apóstolo Paulo, ele vai apresentar a sua argumentação por meio de perguntas retóricas, que abordarão os direitos que Paulo possuía em relação à comida, bebida, ou seja, sustento, casamento e etc. A primeira pergunta retórica, então, que espera uma resposta positiva. A pergunta retórica é aquela que o autor faz e já é claro qual é a resposta esperada. E nesta primeira pergunta a resposta é positiva. E a pergunta é a seguinte, lá no verso 4: não temos nós o direito de comer e beber? A resposta esperada para qualquer leitor é: sim, Paulo, você tem o direito. Não se engane. O que de fato Paulo está perguntando aqui é se a igreja tinha que providenciar o necessário para tudo aquilo que Paulo tivesse que comer e beber, ou seja, para o seu sustento material, como recompensa pelos trabalhos que ele realizava no meio dos irmãos. A resposta a essa pergunta deveria ser afirmativa, como eu já disse, e a igreja de Corinto não deveria ter dúvidas disso. De outro lado, vamos ver que especificamente em relação aos coríntios, Paulo não exerceu esse direito. Ele tinha o direito, mas não exerceu. E isso traz força ao argumento que ele disse no final do verso 8, do capítulo 8. Lembra que no final do capítulo 8 ele disse o seguinte, lá no verso 13: portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Ou seja, ele está dizendo que ele poderia abrir mão de um direito, e isso não deveria escandalizar ninguém, isso não deveria surpreender ninguém, porque Paulo já abria mão de alguns direitos. Essa é a lógica argumentativa do apóstolo Paulo. Porque ele já estava abrindo a mão do direito de receber dos coríntios, especificamente o sustento, ele poderia abrir mão de outras coisas ainda mais. Ou seja, ele não estava apenas ensinando sem dar... Pelo contrário, ele dava testemunho também. Como ele vai afirmar a partir do verso 15 do capítulo 9, que ele não fazia uso desses direitos, apesar de ter. Mas eu não tenho usado nenhum destes direitos. Tá bom. Lembrem, meus queridos e minhas queridas, que o direito de receber comida e bebida de um enviado do Senhor Jesus não é uma invenção de Paulo.
mas ratifica um ensino do próprio Senhor Jesus, de quando ele enviou diante dele 72 discípulos que iam nas cidades em que Cristo ainda iria, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas de Cristo Jesus. Isso está registrado, por exemplo, em Lucas capítulo 10, versos 5 a 7. Escutem as palavras do Senhor Jesus. Quando entrarem numa casa, ele está se referindo a esses discípulos que iam pregando, que Jesus espalhou ali pela região. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam, ou seja, tirem seu sustento de lá, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Com isso, aprendemos que existe uma responsabilidade mútua entre pastores, missionários e a igreja. A igreja deve se empenhar para prover as necessidades daqueles que foram chamados para os liderar espiritualmente. Note que Paulo não está falando de ajuda aqui. Paulo está falando de um direito que ele tinha à luz da palavra do Senhor. Assim como os líderes, consequentemente, têm também deveres, não apenas direitos. Dentre outras coisas, os que estão previstos em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2 a 7. E note que são deveres importantes. O bispo, aquele que almeja o episcopado, ele deve ser, bispo, pastor, líder espiritual, ele deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, não deve ser violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Além disso, verso 6, não pode ser recém-convertido. Também deve ter uma boa reputação perante os de fora. Infelizmente, muitas igrejas não pensam da forma como Paulo previu como um direito, de que tem o dever de sustentar aqueles que a alimentam espiritualmente. É muito comum, graças a Deus, não é a realidade da nossa igreja, a nossa igreja cumpre este dever, mas muitas igrejas é muito comum, especialmente no meio pentecostal, que as pessoas, que os líderes espirituais têm que se dedicar, e você não deve pensar nas grandes igrejas, pense nas pequenas agora, que ele tem que, além de servir na igreja, pregar, aconselhar, fazer o que tem que fazer, ele também tem que arrumar um outro emprego para poder sustentar a sua família. Isso é muito comum, não apenas, eu citei que é comum no meio pentecostal, mas não apenas, tem muitos pastores batistas que não conseguem ser alguém que se dedica exclusivamente ao trabalho da igreja, porque precisa buscar outras formas de sustento. Felizmente, como eu já disse, não é o caso da nossa igreja, mas o que nós aprendemos com esse texto? Que existe responsabilidades mútuas. Assim como o líder da igreja precisa se dedicar a alimentá-la adequadamente espiritualmente, a igreja deve se dedicar a sustentar adequadamente os seus líderes. Segundo ponto, direito à companhia. Verso 5. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Agora Paulo apresenta a segunda pergunta retórica do seu argumento, que também espera uma resposta afirmativa. Não temos nós o direito de levar uma esposa crente? Note que aqui novamente Paulo quer destacar um direito que ele possui, mas que voluntariamente resolveu não exercer. O direito de se fazer acompanhar em suas viagens missionárias de uma esposa crente. Na linha do argumento de Paulo, parece que o ponto não era apenas o questionamento se ele poderia casar ou não. Não é apenas isso. Na linha da argumentação, também significa que se ele tivesse uma esposa, a igreja também teria o dever de sustentar a esposa dele.
E a resposta esperada desta pergunta é: sim, Paulo, você tem esse direito. Se Paulo já havia sido casado em alguma época, é difícil de determinar. Nós já consideramos isso aqui um tempo atrás, como já vimos na exposição do capítulo 7. Mas é plausível supor que em algum momento sim, que Paulo foi casado. Eu penso que ele, particularmente, sem poder bater o martelo quanto a isso, eu penso que provavelmente ele era viúvo. De qualquer forma, naquele tempo que escreveu esta carta, Paulo não usufruía desse direito que ele também tinha, pois, muito provavelmente, optou por ficar solteiro para que nada o atrapalhasse de pregar ou ensinar o Evangelho. Vale lembrar que se Paulo tivesse uma esposa em suas viagens missionárias, ela teria sofrido naufrágio, ela teria vivido falta de comida e bebida, ela teria tido roupas insuficientes, ela teria sofrido demais ao andar ao lado do apóstolo Paulo. Outro sim, mesmo que no contexto do apóstolo Paulo possuir uma esposa, pudesse trazer toda essa dificuldade, isso não significa que ele não possuía tal direito, se assim o quisesse. É isso que ele vai dizer na sequência do verso: como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro. No livro de Atos, temos principalmente relatos sobre dois apóstolos, Pedro e Paulo. João é mencionado muito pouco. Por isso, não sabemos muito bem que tipo de vida levaram os outros que pertenciam aos 12. Entretanto, quando Paulo menciona os outros apóstolos, ele dá a entender que pelo menos alguns desses estabeleceram famílias durante seus ministérios. Da mesma forma quanto aos irmãos do Senhor, como diz no nosso texto. Estes irmãos do Senhor são aqueles que Mateus e Marcos mencionam em seus evangelhos: Tiago, José, Simão e Judas. Eles são os meio-irmãos de Jesus, sendo Tiago e Judas os autores das duas cartas do Novo Testamento. Especialmente Tiago se tornou um líder proeminente da igreja primitiva, possivelmente o principal líder da igreja de Jerusalém. E Pedro, no final do verso, todos nós conhecemos, ou Cefas, se a sua versão é a revista atualizada. Este é o conhecido discípulo de Cristo, o mais proeminente deles dentre os 12, que também era outro grande líder da igreja de Jerusalém. Com essas informações, essas citações pessoais, Paulo destaca que todos esses grandes líderes, apóstolos e pastores possuíam esposas que os acompanhavam em seus ministérios. Inclusive, não todos os 12, esses que ele citou, e os outros não sabemos exatamente quais. Inclusive, é bem provável que Pedro já tivesse visitado a igreja de Corinto. Lembra que quando nós tratamos ali os primeiros 4 capítulos, que tinham grupos na igreja de Corinto que diziam assim: eu sou de Cefas, ou eu sou de Pedro. Então é possível, não posso afirmar, também os estudiosos não afirmam, mas é possível que Pedro tivesse visitado, passado algum tempo ali na igreja de Corinto, e certamente, se fez isso, estaria acompanhado de sua esposa, e por isso a igreja de Corinto saberia que era um direito do apóstolo se fazer acompanhar. Com essa segunda pergunta, Paulo está destacando não apenas que abriu mão do direito de possuir uma companheira, mas que também abriu mão do direito que ele teria se possuísse uma companheira de receber o sustento da igreja para ela também. E aqui há algumas lições que nós podemos tirar desse texto. A primeira é que o celibato, o não casar para líderes religiosos, não é bíblico, mas uma tradição adotada em alguns contextos, como por exemplo no catolicismo romano, mas isso não é uma regra bíblica. O líder tem o direito, o pastor, o obreiro, o missionário, ele tem o direito bíblico de se fazer acompanhar de uma esposa, ainda que ele decida não fazer por qualquer razão que seja. Logo, assim como o casamento não é uma obrigação, já que é uma faculdade que ele pode abrir mão, os missionários que desejarem não exercer também não são obrigados.
Não existe uma regra bíblica que diz que o pastor tem que ser casado. Nem o missionário tem que ser casado. Eu até acho que é melhor, e eu vou dizer aqui algumas razões, mas não é obrigatório. Lembrem do contexto de Paulo aqui. Naquele contexto, longas viagens eram difíceis. Você saía de um lugar para outro sem a certeza de que ia chegar com vida. Viagens, na condição de Paulo, muitas vezes sofrendo perseguição, passando por lutas severas, eram feitas a pé. Havia perseguição, insegurança, instabilidade financeira, etc. O missionário Paulo entendeu, por causa de tudo isso, talvez, que deveria usufruir do direito de não casar. Pois, provavelmente, casar traria muita dificuldade à sua família e ao seu ministério. Hoje, em nosso contexto, é bem diferente, especialmente em países que não há uma perseguição declarada. Por isso, eu acho que é mais sábio hoje em dia, ao contrário do que era na época de Paulo, que o missionário ou o pastor possua uma esposa, pois é esta que lhe ajuda a enfrentar, e eu experimento isso na carne, que lhe ajuda a enfrentar as duríssimas lutas do ministério. A esposa é uma arma, como o próprio Paulo ensinou também em 1 Coríntios 7, contra as tentações dos pecados da imoralidade. A esposa é uma conselheira, é uma ajudadora idônea do seu marido, que no caso o pastor, o missionário, etc. Não se enganem, a vida ministerial tende a ser bastante solitária. Você vive cercado de muitas pessoas, mas poucos são seus amigos. Com poucos e com menos ainda, você pode e deve compartilhar suas dores e suas lutas. Nesses casos, é muito importante ter uma esposa que, via de regra, eu experimento isso na minha casa, é sempre a melhor amiga do obreiro. É aquela que o pastor, o líder, pode confessar uma tentação, uma luta, um pecado. Pode falar coisas que não são tão sábias ou tão belas como ele se esforça para fazer quando está pregando. É ela que conhece verdadeiramente o seu marido e sabe as suas dificuldades, as suas lutas. Que não é sábio, não seria sábio se de repente o pastor começasse a revelar todas as lutas, as dificuldades, os maus pensamentos que ele enfrenta diante de todo mundo. É diferente. Por quê? Porque a tendência é que as pessoas julguem os líderes espirituais. E neste caso é muito importante ter uma esposa. Por isso que eu acho que no contexto de Paulo é compreensível não ter, mas alguns tinham, talvez Pedro, Tiago, Judas, isso é conhecido pela história, pela tradição da história da igreja, eles eram pastores de igreja. Paulo já era uma vida muito mais missionária, ele estava viajando de um canto para outro o tempo todo. Então, seria mais difícil para Paulo usufruir desse direito de se fazer acompanhar. Terceiro ponto, direito à dedicação exclusiva, está lá no verso 6. Ou será que só eu e Barnabé não temos direito de receber sustento sem trabalhar? Se considerarmos que na sua primeira pergunta retórica, no verso 4, Paulo afirma o direito de receber da igreja o sustento, ao que ele se refere aqui no verso 6, então? Ao dizer, será que só eu e Barnabé não temos o direito de receber o sustento sem trabalhar? O que Paulo está perguntando? Por que somente ele e Barnabé não têm o direito? É isso que ele está perguntando. Por que somente ele e Barnabé não teriam o direito de viver exclusivamente do seu trabalho missionário ou pastoral? Assim como as duas perguntas anteriores, a resposta desta também é um sonoro sim. Sim, Paulo, tanto você como Barnabé têm o direito de serem sustentados para se dedicarem integralmente e exclusivamente aos seus ministérios. A lógica do apóstolo é clara aqui. Se Paulo e Barnabé estão ocupados pela vida espiritual da igreja, eles têm que receber da igreja o sustento material.
Onde está escrito isso, pastor? É só você avançar alguns versos. Lá no verso 11, mais uma pergunta retórica que Paulo adora, isso vai ficar muito claro. A partir do verso 11, texto que vamos considerar daqui a algumas semanas. Ele diz assim: se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentado por vocês, não o temos nós ainda mais, o plantador daquela igreja, o grande líder daquela igreja? Não sabemos ao certo porque Paulo citou Barnabé nesse texto, mas é bem provável que a razão seja porque tanto Paulo como Barnabé, a depender das circunstâncias, precisavam trabalhar secularmente em outra atividade que não na igreja para se sustentarem. O fato é que tanto Barnabé como levita e Paulo como fariseu, eles tinham aprendido um ofício para poderem se sustentar. Sabemos que Paulo fabricava tendas, mas não temos informações sobre qual era o ofício secular de Barnabé. Como já foi dito, aqui no caso de Corinto, especificamente, enquanto Paulo trabalhou naquela igreja, ele renunciou, quando ele trabalhou naquela região, ele renunciou o direito de receber sustento. E no tempo que esteve em missão entre os coríntios, ele exerceu o seu ofício secular de fazer tendas para se sustentar. Isso está lá em Atos, capítulo 18, versos 1 a 4. No entanto, ao contrário do que nós podemos imaginar hoje, isso não era visto com bons olhos no mundo gentil. Você sabia disso? Pois na cultura grega, o trabalho físico era menosprezado. Não seria uma surpresa se alguns irmãos ali de Corinto questionassem o apóstolo Paulo, o grande líder espiritual, uma vez que ele se recusava a valer dos seus direitos para viver de trabalho manual. Paulo tinha que lidar com isso também. Vale lembrar, meu querido e minha querida, que além do ensino de Jesus que vimos no primeiro ponto, o Antigo Testamento também destacou o direito de sustento dos líderes espirituais. Quando Deus instituiu o sacerdócio em Israel, ele também instituiu o dízimo. Os sacerdotes e levitas não receberiam nenhuma herança na terra prometida, porém, eles coletavam o dízimo dos outros israelitas para o seu sustento e para a manutenção do tabernáculo e dos seus trabalhos. Em toda a era do Antigo Testamento, os descendentes de Levi foram sustentados pelos dízimos do povo de Deus. Nos dias de Jesus, a prática do dízimo era observada rigorosamente, de modo especial pelos fariseus. E lembrem que até mesmo a viuvinha pobre lançou no gasofilácio do templo suas 2 moedinhas. Marcos, capítulo 12, versos 41 a 44. Que lições nós podemos tirar como igreja do que esse texto nos ensina? Primeiro, é que o ideal, meus queridos, para qualquer igreja, é que os pastores, ou para qualquer missão, os missionários, os obreiros, sejam sustentados em suas necessidades adequadamente, de forma que eles possuam melhores condições para sustentar a igreja espiritualmente. Nós sabemos, infelizmente, como eu já disse, que essa não é a realidade de todos. Existem muitos que precisam trabalhar em outras coisas para sustentar suas famílias. Porém, nesses casos, não é apenas o missionário, o pastor, o obreiro que sofre. A igreja também sofre, porque ela perde tempo de dedicação, ela perde a atenção exclusiva daquele homem separado por Deus para guiá-la. Um bom sermão expositivo precisa de aproximadamente 10 horas de trabalho exclusivo, de digitação, de pensar em texto, distribuído em pelo menos 4 dias de trabalho. Claro que não são 4 dias total fazendo isso, mas é difícil, você não começa a fazer um sermão de manhã e faz durante 10 horas e termina, não funciona assim.
Você faz uma parte num dia, pensa, reflete, ora, faz uma parte no outro dia, sem falar o tempo que você precisa dedicar a estudo, leituras e etc. Além disso, ainda há todo um trabalho que precisa ser feito, quer seja de plantação de igreja, de evangelização, no caso dos missionários, dos pastores, aconselhamento, organização de atividades, reuniões, tempo de oração, atividades administrativas, visitas, aniversários, velórios, casamento, presença na igreja, etc. O problema é você conseguir fazer tudo isso, por si só já é uma atividade difícil, mas você conseguir fazer tudo isso e ainda ter que buscar sustento para sua família. E eu sei o quanto é difícil isso, porque eu já fiz. Durante mais ou menos 2 anos, 2 anos, talvez 3, eu geralmente erro essas datas, mas aproximadamente de 2 a 3 anos, eu liderei o Ministério Atitude e eu ainda advogava. Então eu tinha jornada dupla, eu trabalhava durante o dia no meu trabalho e de noite tinha que escrever sermão, tinha que me dedicar a um bocado de coisa. Mas é claro que eu não conseguia fazer nem a metade disso aqui. Então perde o obreiro, como perde a igreja, que não tem este cuidado, este alimento espiritual, não tem esta atenção especial do líder que o Senhor separou para ela. Ninguém sai ganhando quando uma igreja não faz ou não pode fazer este papel de sustentar o seu líder espiritual. Nós não podemos nos enganar. Eu lembro que quando eu advogava ainda, tem ações e ações, tem trabalhos e trabalhos. O que eu estou querendo dizer? Tem trabalhos que são bem simples, que você termina rapidamente. Você dedica pouco tempo e faz. Geralmente são trabalhos que têm uma qualidade inferior. E tem trabalhos que você se dedica mais, você se esmera e tenta fazer algo melhor. É como pintar. Qualquer um sabe pintar o 7. Você bota lá, desenha um 7 no papel e pinta. Qualquer um pinta. Em 2 minutos você pintou o 7. Tem uns que, como eu, que vai pintar feio, mas pintou. Agora, para pintar um quadro bonito, para fazer um trabalho que seja importante, necessário, precisa tempo, dedicação. Então, é muito triste o caso, já disse, não é o caso da nossa, mas é muito triste o caso de igrejas que não compreendem a importância de sustentar os seus líderes adequadamente. Por isso, a Bíblia delega esse dever à igreja. E não existe mágica, queridos. Em uma igreja bíblica, a principal fonte de renda, talvez até a principal fonte de renda são dízimos e ofertas. E eu digo principais porque quando você vai no retiro, você paga a sua inscrição, você de alguma forma está ajudando na obra. Mas 99% do que sustenta o trabalho de uma igreja, e deve ser assim biblicamente, são dízimos e ofertas. Por isso a importância de todos nós entendermos que, como membros da igreja, nós somos responsáveis por este compromisso de fazer com que a igreja cumpra as suas responsabilidades. Nós sabemos que no Novo Testamento o dízimo não é uma obrigação legal. Nós falamos aqui nessa igreja, ninguém pede dinheiro aqui nessa igreja, o dízimo não é uma obrigação legal, deve ser feito por aqueles que querem de coração fazer. Mas isso não elide, não afasta o fato de que, se você é membro da igreja, você também é responsável pelos compromissos da sua igreja. Não tem como ser diferente. É daí. Você está sentado aí bonitão aí no ar-condicionado, eu também aqui bonitão, microfone, olha, estou estreando esse aqui, microfone novo aqui. É bacana. Mas isso aqui não apareceu do nada. Não foi quando você orou que apareceu esse microfone. Você deve orar pelo sustento da sua igreja. Mas o Senhor responde essa oração com a fidelidade dos irmãos. Tá certo? Então, essa não é uma obrigação legal. E aí tem vários assuntos para discutir de dízimo, não é o caso aqui. Mas é uma responsabilidade sua como igreja, se você é membro de uma igreja, participar do sustento dos seus líderes.
Isso porque a fidelidade dos membros contribui para que a igreja local cumpra com as suas responsabilidades, assim como todas as outras. Nós, pastores, talvez, eu imagino que poucos, mas talvez você não saiba, mas nós, pastores, somos dizimistas também. Aqui nessa igreja, tem muita gente talvez novo que não conhece, aqui, os pastores dessa igreja são assalariados. Nós recebemos o salário fixo, tá? Então, não importa se você depositar 100 mil hoje ou 1 milhão aqui na salva, não vai mudar o nosso salário, tá bom? A gente recebe salário fixo. Então, é assim, eu recebo o meu salário, o primeiro pagamento que eu faço, o primeiro Pix que eu faço, é devolver ao Senhor o dízimo. É um compromisso meu de fidelidade. Não porque é uma obrigação legal, se eu não fizer eu estou pecando, mas porque se eu sou membro dessa igreja, eu tenho que participar do que ela está fazendo. É um dever. É assim, desde o Antigo Testamento, é assim que funciona a reunião, o local, tanto o templo como a igreja que o Senhor colocou para a reunião do seu povo. Dito isso, depois de tudo que ouvimos sobre direitos e deveres, acho que nos resta clamar a Deus que nos ajude a cumprir a nossa parte para a manutenção e sustento da sua igreja. Que Deus nos ajude a sermos fiéis no cumprimento de todos os nossos deveres, inclusive desses, quer seja como membros, quer seja como líderes, que, lembrem, também são membros. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.